Olá a todos, olá a todas, muito bem-vindos ao segundo episódio 2023 do Cannabis Thinking Talks. Meu nome é Alex Lucena, sou sócio, diretor de inovação da Green Hub e, bom, para quem acompanha o nosso trabalho, o Cannabis Thinking Talks, ele é um filhote do evento Cannabis Thinking, que normalmente ocorre aqui mesmo nesse prédio. A gente está aqui no Cívico, em São Paulo, em Pinheiros. Venham tomar um café com a gente. Agora, se a gente sempre convidou, agora com o Podspace, venham mais ainda conhecer esse estúdio bem bacana, que é um espaço que a gente está começando a ocupar aos poucos. O primeiro episódio nós falamos, para quem acompanhou no YouTube, enfim, falamos sobre empreendedorismo, e hoje a temática central é jornalismo, né? Então estou aqui com 3 craques da comunicação. É um prazerzão aqui na minha frente. João Negromonte, do Portal C-Chat, meu parça. Sangue bom a beça. Tamo junto. Até outro dia estava aqui trabalhando, inclusive. Nem todo mundo sabe, mas o Portal C-Chat é uma das empresas, né, do grupo da Green Hub, e a gente tem uma sinergia muito forte de trabalho. João aqui, vocês vão curtir a prosa desse mineiro. Também aqui na minha direita, jornalista Valéria França, também um super prazer, escreve para Folha de São Paulo. Valéria também já conheço há algum tempo, foi uma honra ter estado com ela em Nova York no ano passado, quando ela fez a cobertura do evento nas Nações Unidas, a primeira vez que a cannabis estava em pauta nas Nações Unidas, a Valéria estava lá. Enfim, vá. Foi emocionante, né? Foi mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. E diretamente de Brasília, Manu, muito obrigado por ter vindo mesmo, tá? Manuela Borges, ela, enfim, também super, essa mulher pilhada no máximo e tá lá em Brasília, né? Ela é sócia da Informacan e também escreve para um portal muito conhecido do nosso setor, que é o portal Cannabis Saúde. Então, Manu, uma honra estar aqui. Demais a presença de vocês. Então, como eu disse, é isso. A gente vai estar falando sobre o papel que é de extrema relevância, né, do jornalismo, né, no desenvolvimento da indústria da cannabis, ok? Então, eu queria começar assim, passando a bola para que vocês se apresentassem, tá? Cada um falasse da sua... Quem são vocês, da onde vêm, e como é que... principalmente como é que vocês entraram, né, nessa indústria, o que motivou. Então, começar pela VAR aqui e a gente vai dando a volta na mesa, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com os meus colegas de trabalho e principalmente inaugurando aqui um espaço que é sinal do crescimento do cívico e do setor, né? Sim. Quer dizer, o Cannabis Thinking hoje tem tanto conteúdo, como eu falei para você, que faz todo sentido ter um estúdio, porque Sim. realmente esse conteúdo tem que sair daqui e ir para o público em geral. Então, parabéns. Nada, foi um presente aqui que a gente ganhou com a turma aqui. É muito legal. E, bom, eu vou contar rapidamente a minha trajetória, porque eu tô no eu tô no jornalismo há muito tempo, já são 28 anos de carreira, quase 30, e eu comecei, eu vim da grande imprensa, eu sempre trabalhei em grandes veículos, então trabalhei na revista Veja, trabalhei na revista Forbes, trabalhei no Estadão. Hoje colaboro e tenho blog na Folha de São Paulo, onde eu sou autora do blog Cannabis Inc. O Cannabis Inc. foi um dos primeiros blogs, se não foi o primeiro, que apareceu para tratar sobre assuntos de negócio e saúde numa grande plataforma como é o UOL e a Folha de São Paulo. Perfeito. Né? Então, a ideia qual que era? Se via que, na verdade, isso foi em 2018. 18. Então a gente já está falando a gente está há 4 anos completíssimos, legal. Né? Caminhando aí para 2023 completar o 5º ano.
E eu acho que o blog, ele é muito interessante porque ele acompanha esse crescimento aí da cannabis. Do próprio mercado. Né? Do mercado e mercado no Brasil. Porque quando eu ofereci o blog para a Folha de São Paulo, nós não tínhamos ainda, não existia ainda, poxa, a gente vai falar de um blog de cannabis, né? Mas cannabis mesmo? Sim. E a Folha topou, porque a Folha é disruptiva, né? Ela gosta de entrar em assuntos novos. Quando a ideia está começando a quicar, eles não perdem a chance de vamos ver o que acontece. São né? pioneiros até. Eles são pioneiros e não são presos a preconceitos, né? Bom, e é engraçado, porque quando eu estava, na época que a ideia do blog surgiu porque o assunto começou a surgir de uma forma maior. Primeiro no mercado externo, que a gente não estava olhando muito, eu principalmente, que eu sempre estava na época cobrindo economia, fazendo colaborações para a economia para o Estadão, e foi minha primeira grande matéria sobre o mercado de cannabis. Isso foi em 2017, quando eu vi que tinham brasileiros que estavam levando dinheiro para fora para investir nesse mercado que já estava acontecendo lá fora e que a gente não estava olhando. Quando eu fiz essa matéria, eu falei, gente, tem alguma coisa aí, né? Sim. Se eram brasileiros assim muito bem posicionados, brasileiros com grana mesmo, que estavam deixando alguma coisa que eles estavam fazendo aqui para botar o dinheiro lá fora. Bom, a gente pode ter um mercado. E é engraçado, quando você fala de economia, a gente já viu muita coisa acontecer, né? Uhum. E muitas bolhas. Por exemplo, a bolha da internet, né? A bolha da internet deixou todo mundo ganhando bastante, né? Foi um sucesso. Ela virou outra coisa, né? E a gente tinha um pouco esse questionamento, né? Sim. O que vai virar? Mas ele até, assim, a gente tem que fazer aí uma pausa nesse período, porque a gente teve uma pandemia, né? De 2 anos de pandemia, que foi um golpe para todo mundo, por mais que a gente começasse a olhar para esse mercado de cannabis com um olhar mais de saúde, que as pessoas não tinham e começaram a olhar para isso. Saúde mental nesse saúde período. Saúde mental, ansiedade, todo mundo preso dentro de casa. E aí usar o óleo de CBD, todo mundo não, mas algumas pessoas perceberam que dava certo, né? Mas isso foi uma parada nesse mercado. E eu estou relatando isso porque a gente teve, depois da pandemia, a gente ainda teve, junto com a pandemia, né? A gente teve o governo Bolsonaro, que também abriu uma situação tão favorável para o mercado de cannabis, ao contrário, né? Sim. Foi muito pelo contrário. Um pé no freio. Então a gente teve 2 situações diferentes. E eu estou pontuando isso porque eu acho que se fosse diferente, a gente estaria já em outro momento, sabe? A gente teria avançado mais. O Brasil teria avançado mais. Principalmente o Brasil, que eu acho que é uma terra bem propícia. E eu acho que quando a gente fala de... engraçado, né? Eu sempre fui da grande imprensa, continuo sendo da grande imprensa, mas hoje eu meio que acolhi um assunto muito específico, né? Eu não estou dentro do chapéu economia, não estou dentro do chapéu cidade só, agro, ou né? saúde, ou agro, né? Cross, né? A gente fala de cannabis e a cannabis, ela se esparrama por todos os lados, né? Permeia tudo isso, Exatamente. Né? E é a primeira vez que isso me acontece. Legal. Então, profissionalmente é uma coisa muito interessante, né? Porque não dá para você falar só de saúde ou só disso aqui. E é por isso que eu acho que os meus colegas hoje existem como profissionais da cannabis, porque tem muito o que falar de cannabis, né? Não é uma coisa pequena, é uma coisa grande que não é só Brasil também, né? Não é uma bolinha, é um movimento mundial, né, Val? Uma economia de muita promessa, né? Não, espetáculo. E até legal você falar da internet, fazer esse paralelo. Eu sempre falo, eu venho do digital, né? E para mim é um pouco de déjà vu, sabe? Eu comparo isso. Eu vivi o início da internet e eu vivi o início da abertura da cannabis no Brasil. A grande diferença que eu vejo é que na internet a gente foi criando uma geração, né? Ano a ano você fala, agora tem 1.000 usuários de internet, agora tem 50 mil, e a coisa foi crescendo.
o que a gente vê na cannabis já existe essa base instalada, digamos assim, é uma questão de migrar do ilegal pro legal, mas enfim. Então, pô, show, Folha de São Paulo, o trabalho que você faz lá, não precisa nem falar, quem não conhece, acompanhe, porque é uma grande referência aí na literatura. E Manu por Manu, mesma pergunta, quem é você, de onde vem, como é que você entrou nessa, o que você está agitando lá na capital do nosso país? Então, meu nome é Manuela Borges, eu sou jornalista há 20 anos, eu também vim da grande mídia, trabalhei sempre mais em TV Record, TV CNT, SBT, Rádio CBN. Então, passei por vários veículos e nesse mundo, né, o jornalista é muito instável, né? Um dia você tem emprego, outro dia você não tem um passaralho, demitem não sei quantos, enfim. Não conheço nenhum jornalista que não sofre de ansiedade e também insônia. E eu comecei a me tratar com a cannabis medicinal de forma, na verdade, fui para Chapados Veadeiros, que é perto de Brasília, uma amiga minha estava vendendo um olhinho. Aí eu falei, vou testar, mas eu perguntei, mas como é que é isso? Ela, não sei, sabe, me deu um somebody love. Eu falei, não, agora eu quero estudar. Aí eu comecei a estudar, vi que tinha que ter prescrição médica, né, que tinham já associações produzindo, que você poderia importar via RDC 660, que já tinha na farmácia. Eu falei, gente... Aí eu falei, como jornalista, e assim, pra mim, eu adorei os efeitos, né, o resultado com óleo medicinal para insônia, ansiedade. Então, eu falei, as pessoas precisam saber o que eu sei. Sim. E aí eu comecei a estudar mais, fiz pós-graduação em cannabis medicinal e eu sempre tive essa porta aberta no Congresso Nacional, porque eu cobri muitos anos Congresso. E tenho credencial de jornalista, e um dia eu fui fazer até uma entrevista de trabalho lá com Frota, para trabalhar. Alexandre Frota. Falei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com esse homem, porque eu só fico lembrando, né, dos trabalhos anteriores dele. Sério, não dá para levar muito a sério, mas, né, enfim, mas fui lá, a gente precisa trabalhar, e saindo do gabinete dele eu dei de cara com o Paulo Teixeira, e aí eu com o celular na mão, eu falei, ai, deputado, fala sobre o PL 399, ele já gravou, eu falei, gente, eu vou começar a fazer esse jornalismo dentro do Congresso Nacional, entrevistando deputados, senadores e também levando essa informação, educação canábica. Paulo Teixeira, diga-se de passagem, hoje ministro, né, do atual governo no desenvolvimento agrário. Exato. E anteontem eu entrevistei ele em Brasília, na etapa do Hemp Fair. Inclusive ele defendeu o cultivo em solo brasileiro, extração do óleo, defendeu o trabalho, elogiou muito o trabalho das associações, né, então... Enfim, quem sabe aí agora, né, tem mais um respiro, um espaço para a gente realmente avançar com mais gás. Né, a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi presidente da Fiocruz também. Né, a gente sabe da posição dela ligada à ciência, ela já participou de outros eventos da cannabis. Digamos que agora a gente tem uma possibilidade de um diálogo que não havia anteriormente. Né? Existe uma predisposição ao diálogo, que é muito legal. E aí eu fundei a Informacan, que é essa rede de apoio aos pacientes da cannabis, que eu falei, gente, eu vou começar a atender as pessoas, a dar uma informação, orientar um médico prescritor, porque as pessoas ficam perdidas, né? E já estão no sofrimento, tentando vários medicamentos que não dão certo, são pessoas muito sofridas, inclusive mães de crianças autistas, sabe? Já me pediu, já me mandou foto toda roxa, falando, pelo amor de Deus, Manuela, me ajuda com a doação de um óleo, porque a gente estava com a parceria, inclusive, com empresas que estavam doando. Uhum. Então, eu falei, vou começar a ajudar, agora missão de vida. E virei também ativista, jornalista e ativista, a linha divisória é muito tênue. E uma das minhas ideias é levar uma exposição de cânhamo para o Congresso Nacional. Porque eu vou vestir desse vestido é 100% cânhamo, e eu falo, deputado, isso aqui é a fibra da planta, deputado. Isso aqui é o caule da planta, deputado. Isso aqui é daqui que é o cânhamo. Não vai dar brisa, deputado. Não vai dar brisa, isso aqui é o hemp creek, isso aqui. Aí eu mostro a construção. Isso é didático. Isso então assim, aí eles cheiram. Eles e fala, realmente, né, fica. E fala, pô, isso aqui é um sabonete com óleo da planta, nem canabinoides tem. Isso aqui, entendeu? Inclusive... Terpeno. Deixa eu ver, Manu, deixa eu ver. É maravilhoso. Deixa eu ver se eu Olha aqui, ó, isso aqui. Esse é bem legal. Isso aqui é carvão ativado da planta, que já está sendo produzido cosmético da CB Different, que é até uma startup daqui, né? Do nosso da então, fala,
E eles é que me deram o caulezinho da planta e o carvão Eu ativado. tava olhando esse maiô, é um Hempcrete, mano? É um Hempcrete, é da Braça Esperança. Inclusive, o Cassiano me mandou quando eles fizeram 8 anos, né, de abraço. Eu entrevistei, eu falei, Cassiano, eu tô montando essa exposição, tô coletando vários produtos, manda um Hempcrete. Aí ele manda, só que eu achei que ele não ia mandar, né? E chegou pelos correios. Isso é pra, legal. pessoal, isso é para construção civil, né? Então isso aí é térmico, tem N vantagens comparando ao tijolo, por exemplo. E imagina amanhã ou depois a gente vê, né, as casas, a gente poder construir escolas com, né, enfim. E sustentável, né? Que eu acho que é o sustentável, muita Exatamente, coisa. porque a construção civil é uma das indústrias que mais polui, né? Os Sim, resíduos. sim. Então aqui, ó, Garnier fazendo a propaganda, Canapa, lá da Itália, para ruga. Então não tem também canabinoides, é só a semente, é o óleo da semente que Sim, é sim. mega nutritivo, né? Ômega 3, 6, 9. Isso aí. Esse aqui que é maravilhoso, que é com papaya, enfim. E eu tive esse pulo do gato que eu falei, gente, eu vou falar sobre esse assunto dentro do Congresso Nacional, porque não tem nenhum jornalista falando sobre isso aqui dentro e levando informação. E aí veio as parcerias com o Sechá, com o Portal Cannabis e Saúde, e estamos aí, seguindo firme e forte nessa Espetáculo. Parabéns, cara, que você difusão. Você faz um trabalho muito, muito importante, né? E, enfim, e grande parceira aqui nossa, assim como a Valéria também, você você esteve no Cannabis Thinking do ano passado, que foi um tremendo sucesso. Qual foi o painel? Uma pergunta rápida. Qual foi o painel mesmo que você moderou aqui? O meu foi Medicina Integrativa, Quem? com o Dr. Lutemberg. Cláudio Lutemberg. A doutora Paula, maravilhosa. Lutemberg presidente do Einstein, do grupo Einstein. Ele também. Não, e hoje ele é sócio da Zion. Zion, que é uma empresa... E a Zion agora, há pouco tempo, ela se Laboratório. fundiu a Tegra Pharma, né? E criaram a Endogen, Isso aí. uma outra empresa de cannabis, específica para cannabis. Não, isso é mega Laboratório e distribuição. Muito sinal legal. de evolução no mercado. E Valéria, antes de passar para o Joãozinho, você moderou qual painel mesmo também? Desculpa Foi aí. medicina esportiva. Com os Foi bem legal, atletas, né? Foram as empresas, tinha aquela, esqueci o nome da atleta, que era uma garota muito bacana, Sim. de salto em vara. Salto com vara. Eu vou dar branco agora também. Dela, mas Uma eu loirinha, já esqueci, lembro e recupero aqui, não vou esquecer, eu não esqueço dela. Aliás, ela estava, inclusive, num evento que teve aqui na Câmara dos Vereadores. Ela estava lá. Ela tem levado esse papo de cannabis e esporte para vários lugares. Ela sempre aparece, dá depoimento, porque ela foi um caso bacana, né? Foi um caso que na verdade ela tinha lesões muito fortes e ela conseguiu se recuperar dessas lesões com a ajuda do CBD, né? Não, esse aliás, diga-se de passagem, né, o esporte, né, o esporte radicais, o surf, enfim, o MMA, Estados Unidos, né, com lá a National Football League, né, fazendo pesquisa para... Basquete. Exatamente, quer dizer, chegando à seguinte conclusão, né, a cannabis ela não aumenta o desempenho do atleta. Isso não vai acontecer, ninguém vai fumar maconha e vai ficar mais super atleta. Porém, toda a parte de recuperação, alimentação, sono, quer dizer, o que ele depois... Controle de ansiedade. Exatamente. Então é um filão. Filão. Lembrei agora. E o bacana, o que permitiu isso foi, na verdade, não ser mais considerado doping, né? Porque o CBD dava doping. Nas Olimpíadas, eu acho que Tóquio, a última foi, né? Foi Tóquio, a partir de Tóquio, né? A Agência Internacional Antidoping liberou o CBD. Mesmo. Somente o CBD. Né? Então aproveita que você está falando aí, e quem é você mesmo? Da onde vem? Minas Gerais, seu sotaque. Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Salve Minas. Salve Minas. João do Portal Sechat. Como é que foi a tua trajetória, irmão? Cara, meu primeiro contato, eu sempre fiz uso adulto da cannabis, da maconha. Mas o meu primeiro contato medicinal, ele veio através do Dr. Pedro Piero, neurocirurgião e pioneiro aí na prescrição de canabinoides. Monstro sagrado. E o Dr. Pedro, por incrível que pareça,
É teu tio? A gente tem um grau de parentesco. Ele não é meu tio, mas eu sou primo da esposa dele. Mas ele faz parte do Sechá, né? Faz. Também. Sim. O Dr. Pedro é diretor científico nosso do portal. E ele é um grande mestre, conhece muito, estudou muito. Teve, inclusive, com o professor Rafael Mechula, lá em Israel, no comecinho ali. E a partir de 2013, ele me mostrou o primeiro óleo de CBD na minha vida, que ele tinha trazido dos Estados Unidos. E até então eu só conhecia a cannabis, a maconha, por tijolo, nos noticiários policiais na televisão. Que não era aquele tijolo ali. Outro tipo de tijolo, entendeu? Até então, naquele momento, eu só conhecia a maconha por aquele ali, os adultos. O famoso prensado, né? Que se diz na rua, né? Exatamente. E ele me chegou com esse óleo e falou assim, isso aqui é óleo de maconha. Eu falei, não desconheço, nunca vi, etc. A partir daquele momento, isso em 2013. Em 2014, eu entrei na faculdade em jornalismo, estudei na Federal de Ouro Preto. E a partir dali eu comecei a me interessar mais sobre o assunto e a consumir o óleo da cannabis, que me fez muito bem e utilizo até hoje. E com a ajuda do Dr. Pedro e com o meu interesse pelo tema, eu comecei a estudar, a consumir muita coisa sobre esse setor, sobre a cannabis, exatamente. Então, ali, diversos artigos científicos, entrevistei muitos médicos, advogados, juízes, ministros, pessoas, pacientes também, que tomam o medicamento, presidentes de associação também de cultivadores, e foi me envolvendo nessa área. Meu TCC foi sobre isso também, sobre cannabis medicinal e industrial. Você também, fez? Exato. Legal. E a partir desse momento que eu comecei a consumir muito, surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. E trabalhar no Sechá. Legal. Eu já conhecia o Sechá, porque eu já segui o Sechá pelo meu interesse e pelo Dr. Pedro Pierro, né? Sim. E a partir desse momento, um dia, uma segunda-feira, eu me lembro muito bem, eu estava em Lavras, que eu sou natural de Lavras, sul de Minas. Ele me ligou, falou assim, Joãozinho, eu tenho uma proposta para te fazer. Duas coisas. Você conhece o Sechá? Falei, conheço. Tem interesse em trabalhar conosco? Eu falei, uai, vou juntar comunicação, que eu sou apaixonado, com maconha, junto à fome com a vontade de comer, entendeu? Então, eu aceitei de cara e toquei até hoje. Vai fazer 2 anos que eu trabalho no Sechá. Um espetáculo. E olha, para quem também não conhece, Portal Sechá, Cannabis Saúde, eu acho que são os principais, me corrijam se eu estiver errado, mas assim, do setor. E para quem quiser acompanhar a indústria, é leitura obrigatória todo dia. É jornalismo todo dia, constante. É especializado, é um pouco diferente, ou bastante diferente, do caso, né, da Folha, que a gente estava até comentando antes do início, né, do programa, né, Vá, que lá você está falando com um público diverso, né, cross, né, mas enfim, mas o propósito assim, é um grande trabalho, um trabalho que enfim, vale a pena acompanhar. Claro. O desenvolvimento dessa indústria. Porque eles acompanham o dia a dia, né? Eles estão todo dia lá. Eles têm uma vírgula, eles estão lá. Apareceu a vírgula. Mas eu acho que o diferencial é um trabalho de nicho. Eu acho que o diferencial desses 2 portais é que trata de uma forma séria, sabe? Não tem outros portais, né? Aí fala de maconha, mas já é um jeito menos jornalístico, mais zoeira, digamos assim. Eu acho que esses 2, né? Até legal, Manu, você falar isso, assim, até para quem não sabe, né? Hoje no Brasil é basicamente cannabis medicinal, né? É o que é permitido e é onde estão as grandes empresas hoje, onde estão as oportunidades. Quando a Manu traz o tijolo, quando a Manu traz outros produtos, a gente considera isso como sendo um segmento da cannabis industrial, né? Que é onde hoje a gente está. A gente vai falar um pouquinho em algum momento da 399, eu tenho certeza que alguém vai levantar essa bola, mas é o que a gente está tentando um avanço no Brasil hoje, que é a gente poder, principalmente o cânhamo, né, que é essa planta aqui, que a gente fez essa matéria aqui até com a minha amiga Valéria, né, que é importante, eu vou falar um pouquinho disso. Então o cânhamo permite tudo isso que a gente está falando. E tem o terceiro, digamos assim, para simplificar, né?
o entendimento, que é o uso adulto, recreativo, né, que inúmeros países no mundo, né, já normalizaram essa questão. O Canadá, né, aqui no lado, o Uruguai, né, que já está com isso há muito tempo, né, Nova York agora, entrando lá, a gente esteve lá até, né, a gente viu isso de perto e tal. E quando a Manu fala dos portais, que existem muitos, né, que tratam da questão do uso adulto, maravilha, beleza, é um enorme segmento de mercado, mas eu penso que hoje todos que estão aqui estão muito focados no que temos para hoje em termos de possibilidade, né? E todos tentando que esse próximo passo do industrial seja dado. Não sei se é assim, se vem a coisa assim também. Eu acho que... A orientação editorial de vocês, no caso, seja essa também. Perfeitamente, até porque no jornal, senão, se você começa a falar de uso adulto, você cai numa coisa que se chama fazer apologia às drogas. Hoje no Brasil é isso que se fala. Sim. É crime. Né? Se você pega a legislação, maconha ainda é considerado você portar maconha, falar de maconha, tudo que envolve maconha, plantar maconha, tudo leva à criminalização da maconha. Sim. Né? Enquanto a gente não tirar a maconha desse lugar, as pessoas têm que ser... O comunicador precisa ser muito habilidoso e didático para falar do que é permitido. Sim. É permitido a cannabis medicinal? Já existe uma indústria? Existe. Sim. É permitido você falar sobre cânhamo industrial? Pode? Médio? Pode quase comercializar. Sim. A matéria pronta. Pode plantar? Não. Né? A gente tem uma série de senões ainda, porque a gente não tem uma regulação que nós esperamos com tanta ansiedade, se pelo menos subir um degrauzinho, né? Se a gente conseguir subir um degrauzinho, que a gente tenha uma regulação, pelo menos no que a gente fale do plantio, que é o plantio medicinal, já é uma grande conquista, né? É muito quebrar preconceito, porque a maconha são 100 anos de criminalização, as pessoas ainda, né, acham que é ali o maconheiro que não trabalha, que não estuda, que não faz nada, é um drogado. Mas é mais do que isso, é lei. Você vai preso. Sim. Quantas pessoas que hoje entram com habeas corpus na justiça que já foram presas? Já foram. Então lá por quê? Não tem dinheiro para comprar o óleo, mas ele vai lá e planta porque ele precisa fazer o óleo artesanal. Mas ele sabe que ele corre um risco. Sim. E quantas vezes com habeas corpus mesmo não vai parar atrás das grades, né? Mas eu acho o seguinte, nos meios de comunicação, é isso, a gente também tem que... Né? Maconha medicinal. Tem até uma ala que critica. Maconha medicinal é pleonasmo. Porque não existe maconha medicinal, cannabis medicinal. A cannabis tem propriedades medicinais, então, mas é um termo que se achou para poder introduzir e falar sobre esse assunto livremente, inclusive é isso, com os próprios parlamentares. Se eu falar lá maconha, eu não vou ser bem recebida. Tanto é que existe toda uma educação que partiu até do cívico, da empresa, de que, olha, não vamos falar de maconha, vamos falar de cannabis. Por quê? Porque a maconha está ligada a virou um nome pejorativo, virou um nome de problema, virou um nome de apreensão de drogas. E aí não é isso que a gente quer, né? A gente não quer misturar as searas, a gente quer falar de negócio, né? Não de crime. Exato. Eu tenho uma palavra que eu aprendi muito, que é normalizar. Exatamente. Essa conversa. A gente fala muito de regulamentação, mas a normalização dessa conversa. Eu falo assim com maior tranquilidade, que eu tenho, e com muita responsabilidade. Eu tenho 2 filhos, nas idades ali de 20 e poucos anos, entendeu? E é uma conversa normal, é uma conversa que desprovida de, meu Deus do céu, sabe? Porque se a gente for olhar por essa maneira, o próprio álcool, o próprio tabaco, o próprio, né, outras drogas que são lícitas hoje, a gente entra numa conversa bem filosófica aí, né? Então, assim, é difícil, né? Enfim, todos aqui estamos na mesma página e somos aqui né, operários aí dessa normalização, né? Deixa eu te interromper só um minuto. Eu falei que eu não lembrava o nome da atleta, eu fui para minha memória Google. É a Giovanna Ferrarese e ela é patrocinada pela Pangaia. E ela veio representando também a Pangaia. Foi a Pangaia que fez. A Pangaia é uma marca de óleo também,
conhecida no mercado, que patrocina vários atletas, inclusive atletas paralímpicos da seleção brasileira. Teve uma que não pôde também, desculpa, não vou me lembrar, são muito nome, foram 75 pessoas no palco do último Cannabis Think, e assim, às vezes me dá uns brancos. Peço até desculpas, mas a gente pode ver depois. Muita gente mesmo. Eu vou agora passar por uma... Eu vou mudar um pouquinho a ordem, que foi para lá, foi para cá, eu vou aproveitar o João ali, mas eu queria que vocês dessem um seguinte comentário. Vocês que já estão aí, João está desde o quê? 4 anos, 3 anos, por aí, não sei, cobrindo? Por aí. Tenta fazer assim uma análise, Joãozinho, uma retrospectiva de evolução do dia 1, do que você está enxergando hoje. Houve uma transição de governo nisso tudo, e tentar um pouco aqui, vamos brincar de bola de cristal, assim, um pouco de futurologia na opinião de cada um de vocês, começando pelo João. Então, Alex, assim, lá de 2013, que foi a primeira vez que eu tive o contato ali com o óleo medicinal da cannabis, né? Que eu vi pessoalmente, peguei e utilizei. Para hoje, eu vejo uma mudança boa. Andou-se bem, o Brasil evoluiu-se bem. Da sociedade em geral? Sim, e no meu ponto de vista, tá? Minha opinião, com responsabilidade. Porque quando se trata de uma questão de saúde pública, a gente não está falando aqui porque eu vou vender meu óleo, eu vou ganhar dinheiro e etc, etc. A gente está falando de saúde. Então tem que se ter um cuidado redobrado com isso. Sim. São vidas de pessoas que estão ligadas a essa questão, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que o Brasil desenvolveu bem, de lá de 2013 até agora, 2023, andou bem sim e com responsabilidade, observando outras legislações de fora, de outros países. Aprendendo com os erros também, né? Aprendendo com os erros, exatamente, que isso é muito importante quando se trata de uma questão de saúde pública. Porque eu não vejo a cannabis, a maconha, como uma questão de segurança pública. Eu vejo como uma questão de saúde pública. É outra coisa. Então, assim, houve sim um desenvolvimento tremendo. Hoje, teve uma pesquisa recente, eu acho que foi do Poder 360, que fala que, eu acho que 80%, 70% da população brasileira já aceita a cannabis para uso medicinal. 70%. Entendeu? É um número bom, é um número alto, 70%. Eu acho que tem um estúdio da Kaya Mind também, que é uma empresa inteligência de dados. Que traz um número próximo a isso também. Exatamente. Então, assim, se você pegar lá em 2013 e fizesse a mesma pesquisa, eu tenho certeza que o número seria bem menor. Bem menor. Então, ou seja, evoluímos sim. A baby steps, como você mesmo gosta de falar, a passo de bebê? Sim, a passo de bebê, mas com responsabilidade. Legal. Eu acho que o Brasil tem essa diferença, entendeu? E fazendo uma previsão do presente para o futuro, eu acho que o Brasil tem muito ainda a ganhar. Muito. No meu ponto de vista, é um país de dimensões continentais, tem área para cultivo, a reviria, sol, tem água, temperatura, ambiente, clima, tem tudo. Tem tudo que favorece o Brasil. Mas, volto a dizer, tem que ser feito com responsabilidade. Legal. Entendeu? Eu acho que é por aí mesmo. Voltando um pouco só na questão anterior. Com certeza. Eu acho que, meu ponto de vista, novamente, é muito difícil se separar o social do medicinal, do industrial e do uso adulto. Porque eles estão extremamente relacionados, principalmente no Brasil e principalmente pela nossa história. Porque quando a gente faz uma diferença da palavra, por exemplo, maconha, da palavra cannabis medicinal, a gente está sendo igual aos nossos antepassados, entendeu? Porque essa planta só foi criminalizada no nosso país aqui por causa de preconceito e muitas vezes racial, cultural. Muita coisa. Entendeu? Ai, João, desculpa, eu discordo de você. Totalmente. Boa. Eu não acho que a gente está sendo igual aos nossos antepassados e eu não acho que a gente está tendo um olhar errado. Eu acho que a gente está sendo didático para educar as pessoas que hoje é diferente. O que é muito diferente. A gente não condena o uso adulto. Obrigada. A gente não, ao usar cannabis, a gente não está dizendo que o uso adulto é diferente. Concordo. Eu acho que o que a gente tem aí é uma... vamos educar as pessoas que cresceram. Eu sou de uma geração que eu fiz escola
E quando que eu tava no colégio, as mães falavam pra gente, não vai andar com a turma de maconheiro. Se você andar com a turma de maconheiro, você vai procurar encrenca. Maconheiro no estudo, maconheiro tá sempre metido em encrenca. Eu não quero você com os maconheiros, você entendeu? É o estigma, né? É o estigma do maconheiro. Tatuagem, é né? isso. Eu que aparecesse com um amigo maconheiro em casa, entendeu? Imagina, minha mãe me botava lá na linha em 2 segundos. Por quê? Minha mãe era uma bruxa? Não, ela foi criada dentro de uma educação que a maconha estava exatamente na linha ao contrário de quem na vida ia ser bem sucedido, ia conseguir um trabalho e ia conseguir se desenvolver na vida. É isso. Mas de onde vem essa raiz desse Então, preconceito? a raiz está lá atrás, no começo do Brasil. O que a gente está fazendo agora, eu não estou falando que ninguém seja preconceituoso, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós começamos agora, a partir em 2014, quando a primeira paciente, que foi a Anne Fischer, que conseguiu importar, foi a primeira brasileira a importar o CBD para um fim medicinal, começa aí uma grande educação das pessoas de que isso a gente está fazendo um outro trabalho. A gente tem que contar, a gente tem que, é que nem aprender a ler e escrever. A mais B, mais C, mais D vai dar uma palavra. É a mesma coisa. A gente não faz isso com tantos milhões de brasileiros que a vida inteira tiveram medo de ser presos, que são presos ainda. Sim, né? Essa que é a questão. Ainda são presos. Se você não tiver uma educação e um cuidado de como você vai apresentar isso para as pessoas. É apresentar uma coisa antiga de um novo jeito e com uma outra função. É não olhar só um lado ruim, é olhar o lado bom. Porque Sim, tudo tem 2 lados, né? É isso. Eu acho que a palavra educação aqui que ficou latente aqui. Mas é legal, eu acho que vocês estão com um ponto de vista um pouquinho diferente, mas meio que querendo chegar no mesmo ponto. Que é o que a The Green Hub sempre brigou com a gente. Quantas vezes você brigou com o jornal, com a Folha de São Paulo, falou assim, não é maconha, é cannabis. Quantas vezes a empresa ligou pra mim e falou assim, olha só, maconha não dá. Peraí, não dá pra vocês falarem maconha, porque tem um filme. Então, antes de passar pra... Deixa eu posso contar um caos? É isso. E a palavra maconha. E ao mesmo tempo, os editores falavam assim, Valéria, põe maconha, porque as pessoas vão ler mais maconha. Vende jornal. Aí eu falava assim, bom, eu não vou colocar, porque eu quero participar dessa educação das pessoas. Aí coloca cannabis para educar as pessoas, que eu não estou falando de maconha só para chamar leitor, eu estou falando de mas de educar as pessoas, entendeu? Também é trazer a história também. Mas não dá pra fazer tudo junto. Você não faz isso num artigo, entendeu? Posso rapidinho? Eu quero botar a Manu na prosa, mas antes você me lembrou uma, e aqui a gente tá para contar caos, né? E o próximo bloco também vai ser só de caos, que é o seguinte, a gente fechou uma parceria com a Merck, né? Lá atrás e tal. E cara, Merck Life Science é uma empresa de 300 anos, mano, sabe? Assim, coisa careta e tal, lá, Alemanha e tal. E aí... tem que rir agora, né? Tem que rir agora. Aí, o que aconteceu? Demos uma entrevista para a Valéria, a Merck também falou, aí a Valéria publicou o seguinte título na matéria. Merck chega no mercado da maconha para incendiar o mercado, alguma coisa assim. Não. Era incendiar. Não, nada disso. O que foi? Não, Merck entra no mercado da maconha. É verdade. Incendeia. Não, pode puxar. Edson Cordeiro pode olhar. Me liga, diretor da Merck, e fala, vocês não... estão malucos? Eu falei, ele não queria, e aí eu vou ter que ser bem sincera, e o pessoal da Merck não vai gostar, você me desculpa. Conta, Valéria. Estamos contando o caos. Eles não vão gostar. A Merck entrou com pesquisa. Sim. Certo? E eles queriam deixar bem claro que eles não estavam produzindo remédio de cannabis, não estavam produtos de cannabis, nem CBD, nem nada. Nem estavam investindo no Brasil no mercado de cannabis medicinal. Eles queriam dizer que eles estavam só nas pesquisas. Sim, pesquisa. E aí eles queriam pontuar a diferença dos dois. Aí na matéria eu dizia que o mercado, essa era a grande questão deles, que eles tinham entrado no mercado de cannabis medicinal. Aí ele ligou e falou assim, nós não entramos no mercado de cannabis medicinal no Brasil.
nós entramos no lifestyle, né? Life Science. Life Que é verdade, que é verdade. pesquisa. Eles não têm produto. Entendeu? Foi essa a questão, porque eles Você não usa uma palavra também... incendeia? Não, pode procurar, pode Pode buscar. buscar. Pode Sem que eu buscar. levei uma chamada, Você tá botando lenha na Pô, fogueira. não, Pode o Edson que conta essa história, menina. A gente... Mentira, tipo causa. então tá eu bom, puxo então tá- aqui nas minhas matérias pra você. Tá Nunca. bom, beleza. Ô, gente, mas Incendeia. só tudo- voltando à Voltando, história. voltando. Não, da criminalização da planta de um lado, a regulamentação do medicinal do outro, que isso é realmente até complicado de entender, porque quem tem dinheiro está importando flores para fumar. E enquanto isso, no morro ali, o negro tá tomando Isso- tapa na cara porque tem um baseado. Isso é Então, latente. isso também a gente tem que cobrar lá no Congresso, uma reforma da lei de drogas. Muito. É No isso, próprio é isso. Supremo Tribunal Federal, que tem um recurso extraordinário, que está Sem parado desde 2018, para tornar inconstitucional, né, o artigo 28 da lei de drogas, se não me engano. É. Então é isso. A gente também tem que cobrar. A população, ela tem também Tem. um papel fundamental, porque tanto quanto o Conselho Federal de Medicina quis proibir, né, prescrição para vários, inclusive palestras de médicos, Não, foi aquilo foi um absurdo. foi um grupo de pessoas, inclusive, que a gente Sim. liderou lá em Brasília, pra gente falar, olha, vamos nos posicionar em frente ao Conselho Federal de Medicina. Sim, somos pacientes, vamos de preto. Eles querem evidências científicas? Vamos imprimir, a gente entrega em mãos. Sabe? Porque a gente tem que constranger. Eles estão querendo negar a ciência? Não, tem ciência aqui. E aí, a gente chamou toda a grande mídia, que foi cobrir, deu uma super visibilidade, e na hora eles recuaram. E ficaram caladinhos, que agora o CFM Sim. nunca mais voltou a falar. Eles estão ali em banho-maria, não sei se a gente vai ver Aquele outra foi um bomba. movimento ali claramente político, né, de final de governo, que foi... E saiu pela culatra. Saiu pela culatra o movimento. O que você bateu e que linka com o que o João falou é a questão racial. Para quem quiser assistir o Cannabis Thinking último, a gente colocou a questão racial no centro da discussão, isso tem que ser colocado over and over and over sempre. Porque, o que você falou, se o Lourinho aqui de Pinheiros for pego com maconha... realidades completamente diferentes. E se você falar no sistema... Então, esse é um ponto que é uma bandeira nossa, eu acho que a Valéria até... Lá na ONU, né, era isso, né, era essa preocupação em construir uma indústria... Com reparação social. Exatamente. O vídeo da Patrícia foi isso. Total. Foi maravilhoso aquele vídeo da Patrícia. Rápido Total. e muito emocionante. Aliás, até deixa... Você conta depois, se você não tiver nos seus top 3, você conta essa entrevista já, porque para lembrar uma que foi muito nessa linha. Mas, Manu, você tá na mosca. Eu acho que isso é porque tem que ser falado Inclusive sempre. o Biden, né? Tudo bem que tinham interesses por trás, né? Da decisão dele de dar o perdão para quem... Era promessa de campanha dos democratas Sim, federalizar. exato. A gente sabe que tem interesses por trás, mas, poxa, foi um grande avanço já de reconhecer e dar o perdão para quem havia sido preso Sim. com pequenas porções, né? Exatamente. De entorpecentes. Até E levou- quebrando barreiras desse jeito que a gente consegue evoluir, no meu ponto de vista. Eu fiz uma matéria esses dias que Singapura, se você for, hoje, 2023, tá? Se você for pego com 17 gramas de maconha, pena de morte. 17 gramas de maconha, pena de morte. Então tem países ainda no mundo que tem esse tipo de legislação, muito por conta de preconceito. Sim. Uma planta da mãe natureza. Exatamente. Criada por Deus. E assim, até para ser didático, né? A China é o maior exportador do E mundo. produtor. Cultivador de cânhamo. cânhamo. E aí, e também é um dos países mais severos com relação à questão. Enfim. Eles nunca criminalizaram o cânhamo, né? É histórico o cultivo na China. Eu queria entrar para uma outra prosa, mas no final, alguém de vocês pode falar de 399, ou todos vocês, Sim, porque eu acho que claro. isso é importante. Mas eu queria entrar numa parte agora, e aí eu vou, já que eu... começar com o Manu dessa vez, que é o seguinte. Então vocês estão nessa um tempão, e é um jogo que a gente tinha combinado aqui, mas que deve ser divertido. De tantas e tantas entrevistas que vocês fizeram, tantas e milhares de entrevistas, escolhe 3 assim no setor da cannabis que você acha que, sabe, são os seus ícones assim, e por quê? Eu tive muita dificuldade em separar esses 3. É difícil. Porque é isso, tem
entrevista que, inclusive, tem uma repercussão muito maior e ela não foi tão feliz, igual do Osmar Terra. Alguma foi nega. comigo? Alguém botou na Igual do Sargento Faur, que ele deu o dedo na hora e eu comecei a chorar de rir. Quem? O Sargento Faur, deputado. Ele é deputado federal e ele trabalhava, né, como sargento na apreensão de drogas, é militar. E aí eu fui entrevistá-lo e falei, deputado, o senhor entende que a planta tem propriedades medicinais? Ele, porque eu não sou uma porta, eu tenho que estudar. E assim, parecendo um personagem realmente da Zorra Total, sabe? Reativo, digamos assim. Mas ele falando de um jeitão, eu vou estudar, porque nenhum maconheiro vai passar a perna em mim, não, que com meu voto maconheiro não fumo. Quase falei, deputado, pô, fuma sem seu voto, deputado, pelo amor de Deus. Mas aí ele falando, eu estava aqui um dia e o pessoal vindo coletar assinatura para a criação de uma frente parlamentar e chegou uma menina que queria criar a frente parlamentar da maconha. Eu falei, aqui não, aqui pra você. Aí, na hora que ele fez, eu acho que comecei a chorar de rir. Eu falei, deputado, desculpa e tal. Dele, eu sou o Sargento Faur, você já devia me conhecer. Não, tudo bem, mas... E não é que essa frente parlamentar foi criada aqui em São Paulo? Pois é. Mas tem assim, um emblemático que não foi entrevista. Eu já trabalhei no Conselho Nacional de Justiça e eu sabia que o presidente, né, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, é presidente do Superior Tribunal de Justiça. Na época era o ministro Humberto Martins e ele tinha um projeto Fale com o Presidente, que ele recebia populares. E eu me inscrevi por meio da Informacan para falar sobre a cannabis com ele. E aí levei. O tijolo ainda não tinha, não, mas tinha bolsa de cânhamo, o papel da Revivd até. Levei alguns produtos. E aí conversei com o ministro, né, da segunda maior corte, o STJ, e falei, ministro, olha, eu quero aqui falar com o senhor sobre as possibilidades da cannabis e tal. Eu mesma sou paciente, queria saber se o senhor tem alguma familiaridade com o assunto, conhece algum paciente? Não, tá conhecendo agora, eu sou paciente e tal. Usa pra quem sou na ansiedade. Ele, eu também sou ansioso. Eu, pois é, ministro, vamos fazer uma consulta com o médico prescritor. Então, achei muito emblemático. Eu entrei no gabinete do ministro e tive essa oportunidade. Boa. E também, cara, presidente da Câmara dos Deputados. Então, acho muito legal eu chegar lá. O Arthur Lira, já perguntei. Não, mas assim, junto com outros. Só que se você entrar no Congresso Nacional... Não, ele não dá muito assunto. Ele tem 1000 assuntos ali. E tem vários jornalistas perguntando de várias pautas. E a cannabis nunca está na pauta principal. Tem outros assuntos mais quentes, né? Que inclusive todo mundo quer perguntar. Só que aí a gente enfia o microfone, cannabis e saúde. E eu acho incrível, né? Que inclusive aparece na Globo o microfone da cannabis e saúde, junto daquele tanto de microfone, fazendo uma pergunta sobre o 399. Presidente, o senhor vai pautar? Porque hoje o 399 é um projeto de lei. Boa, pega essa carona. Exatamente. Regulamenta o plantio medicinal e industrial, inclusive prevendo comestíveis sem THC, né? Sem canabinoides. É cânhamo, né? O cânhamo. Pra quem não sabe, o cânhamo é uma subespécie da cannabis com teor baixo de THC. 0,3. Então, esse projeto foi aprovado. Que o THC, pra quem não sabe, é o canabinoide que dá o efeito psicoativo, né? Dá o famoso barato. Então, agora em julho completa 2 anos que o projeto de lei 399 foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. Era para ter ido direto para o Senado, porque era votação conclusiva, terminativa, só que aí o deputado Diego Garcia, se não me engano, PL, coletou uma série de assinaturas, 124 assinaturas, para pedir que o texto fosse analisado no plenário por todos os 513 deputados. Ele alegava que a comissão tinha 50 parlamentares, não era representativo para debater um tema tão importante. 2 anos na gaveta, não é isso? Em julho fica 2 anos, porque precisa pautar. O Lira precisa pautar para os parlamentares decidirem se vão aceitar o recurso. Se aceitar o recurso, aí vai ter que ser analisado novamente o texto, ou se eles vão rejeitar o recurso, aí segue para o Senado. E corrija se eu estiver errado, eu ouvi alguma coisa assim. Na época, ano passado, não era estratégico botar isso, porque já estava declarado de que mesmo avançando, o executivo poderia mas o executivo, as pessoas precisam entender, gente, o caminho também é muito grande no Senado. Não é assim, botei... já está votado no outro dia. Inclusive, se os senadores mudarem uma vírgula, volta para a Câmara de novo. Então, não é simples. Então, assim, saindo da Câmara, já dá um novo fôlego no Senado. Só que, assim, além do 399, eu fiz esse levantamento, só na Câmara dos Deputados tem outros 20 projetos de lei, tá? Que versam sobre a cannabis. E no Senado
tem São outros... 4, eu acho, no Senado. eu acho que 4 ou 5, porque o Paulo Paim, senador, acabou de apresentar Protocolou outro, inspirado, né, pela lei aqui sancionada em São Paulo, Sim, pelo que- Tarcísio. Ele pede a mesma coisa para Só que nacional, exato. que faz Do todo SUS, sentido. né? Exatamente. É a distribuição pelo SUS, né? Vamos explicar Exato. para quem não está muito atualizado com essa A gente tá história. conversando pra bolha Sim. aqui, né? Na Exato. verdade, exatamente. hoje a São Paulo aprovou há pouco tempo, que ninguém esperava que o Tarcísio de Freitas fosse aprovar, porque ele é Podia ter era um ideologia ali no candidato meio, né? bolsonarista, Sim. Dito conservador. conservador, mas parece que ele tem um caso na família. Exato. E ele estava bem sensível ao assunto e acabou aprovando o fornecimento Funcional. do CBD pelo SUS como um medicamento, né? Foi uma O grande que notícia. é a grande notícia e abriu um precedente, porque a gente está falando do principal estado do Brasil, né? O Sem mais dúvida. importante e também o mais conservador, né? A gente tem que Exatamente. lembrar disso. Com Tava certeza. puxando- Ai, bati de novo na mesa. Não tem problema. Vem E cá. assim, só E pra São Paulo concluir- puxou essa fila, né? Porque eu tô fazendo matéria todo dia. Cada dia surge um estado diferente, sim. protocolando um projeto de E lei. município também. Salvador Pega- acabou de aprovar. Búzios, né? Búzios. É, falar. Búzios. Salvador Bastante. agora, recentemente. Sim. Uma onda, né? Um Vai tsunami. Rio de Legal. É o poder Janeiro de São Paulo. tem uma lei, só que não é de SUS, mas tem uma lei de pesquisa, quer dizer, as coisas Sim, estão se sim. abrindo, Rio Grande né? do Norte. Então também. faz todo sentido o Exato. Paulo Paim Sim. propor uma coisa federal. Estou né? muito otimista também com a ministra que vem da Fiocruz. Né? Porque já tem grupos de pesquisa na Fiocruz já há algum tempo e Flamanguinhos. ela saiu de lá e tal, vamos ver, né? Mas a gente foi pra lá, foi pra cá, É. mas que bom que a gente foi, porque tem que ter essa didática mesmo e tem que estar ouvindo, tem que entender essas coisas. Mas então fala, Não, então top achei- 3 foram, pra gente ir pros top Pois 3 eu aqui. acho difícil elencar top 3, mas só pra uma que eu achei emblemática também, que assim, todo mundo é a dona Cleusa, né? Ela é uma senhorinha de 60 e tantos anos e ela adotou esse filho epilético, a mãe foi presa, uma história. E ela cultivava em casa, né? No interior, e ela deu o depoimento Maravilhosa. dela lá no Cannabis Amanhã, no evento da PEP da Fiocruz, no Rio de Janeiro, no ano passado. E a plateia inteira chorou. Assim, a plateia inteira chorou com o depoimento dessa mulher, eu até arrepio. E depois eu a entrevistei, também chorei. Então, acho esses depoimentos, essas entrevistas com as mães também, são muito fortes, né? Por mais que não Elas seja são uma pessoa muito- conhecida. Mas elas começaram tudo, né, mãe? Tudo. Assim, A eu gente não arrepio, pode gente. Eu sou esquecer. mãe, Ah. então assim, eu As pessoas, assim, qualquer político, É. você que tá em Brasília sabe, pode falar É fogo, qualquer né? coisa, menos dizer não pra uma mãe Não que dá. precisa tratar o filho. Isso não dá pra fazer, ele nunca mais se candidata na vida a nada. Exatamente. Porque quem vai dizer não pra uma Não, mãe? e, inclusive falando pra fora da bolha, quem não assistiu o documentário Ilegal, tá no YouTube, assista. Toda vez eu choro quando eu vejo É o muito trailer. bom. Eu já vi. muito Que legal, conta Bacana. isso, como tudo começou. Então, as principais mães, né, que começaram Sim, essa sim. luta, a Margarete, Ma- a Cidinha, acho que tá lá. Não, a A Cidinha. Cidinha não. Não me É lembro. a Catiele. A Catiele. a Catiele, Margarete. a Margarete e tem outras A Catiele mães, ficou né? mais no backstage E depois, até com- né? Dela Até com muito orgulho dizer. abrir as portas. Até sempre falo que aqui ao nosso lado, a Patrícia Vilela Marino, que é da Humanitas, foi inclusive patrocinadora desse documentário lá atrás. Tarso foi o produtor. Aliás, E- a Patrícia que tem com o Humanitas 360, que tem um trabalho que está ligado àquilo que a gente estava Então. conversando com o João, que é o trabalho Ressocialização. de ressocialização das presas, né? Então, E que é não encarceramento das pessoas, das mulheres, simplesmente por estarem com... Então, eu tô passando... Ah lá, por- bolsa não, maravilhosa. eu tô olhando Fala pra você que porque eu é vou uma pegar um. louca, né? Não para nunca. Não, pelo contrário. É que hoje eu tô num desafio louco, né? Falar com 3 jornalistas, né? Então, assim, 3 feras no assunto e essa Não, é intermediação. que esse trabalho da Patrícia é muito importante. Você colocou os seus 3? Posso colocar? Tá, Tem mais deixa eu um? Não, aí concluindo agora, o Que eu Paulo queria- Teixeira, o ministro do Agora. Desenvolvimento Agrário, que eu acabo de entrevistar, e Sim, ele falou legal. com todas as letras: precisamos plantar, extrair, cultivar, fortalecer Passou né, da hora já, né? no nosso Brasil. Ah, Passou da certeza. hora Só já. pra Não, passar pra diante. E muito Ele, legal que o Paulo querendo ou Teixeira. Não, ele é mais ou menos o pai do 399, É, né? Porque sim. ele que montou a comissão, ele que foi atrás, Sim. ele montou uma comissão que tinham partidos diferentes,
mas pessoas com habilidades muito importantes, né? Tem o Dutti, que é Sim. um médico que foi muito importante ali na comissão e muito importante para costurar aí, para fazer um Não, texto sem que fosse dúvida. possível de passar, porque a gente tem que pensar isso. A gente quer chegar até o uso adulto, a gente quer uma coisa ampla, a gente quer uma coisa que descriminalize, mas a gente tem que pensar o que vai passar, né? Porque se a gente vier Mas sabe com por que uma que não coisa passa? enorme, Não passa porque colocou industrial no meio. Se ficar só no medicinal, acho que já tinha sido aprovado. A maior dificuldade dos parlamentares é entender o comestível sem as moléculas medicinais, psicoativas. Mas vamos combinar Eles que pensam não é? no brisadeiro, no Não é tão brownie. difícil se você tiver boa vontade para entender. Minha filha consegue eu acho que entender isso o no texto tá tão redondo da 399, porque que eu acho que... Quem é contra, quando eu tô lá dentro com o André, eles alegam isso. Abriu demais, ampliou demais legal e essa botou visão, esse uso essa industrial. visão que tem quem tá lá Entendeu? dentro. Por isso que eu achava que tinha que dividir. Tinha que correr um projeto de lei do cânhamo e outro da cannabis para fins terapêuticos. Eu acho que tinha que separar essas pautas. Mas é que se você não tiver o cânhamo, você não vai ter o cultivo. Como é que você vai ter o cultivo? Não vai poder plantar com THC. Essa é a questão, você precisa Então abrir tem para o que ter o cultivo. cânhamo. E aí você tem que ter um cultivo que seja embasado por questões econômicas. Você tem que atrair as pessoas ao plantio. Então, eu acho que separar é muito difícil. Eu também acho. Pensando numa... Assim, porque uma coisa é você aprovar uma lei. Outra coisa é aprovar uma lei que você coloque em prática. Porque tem muita lei que foi aprovada que na prática não funciona. Exato. O que mais né? tem no Não Brasil é pega. lei, né? Não pega. Então, tem mais essa, do que Brasil, falar, né? olha, aprovou, funcionou, Uhum. deu certo, você conseguiu. E se você fizer uma coisa que não, sabe, toda essa Perfeito. luta para chegar lá e você não conseguir criar um ecossistema que funcione, né, a gente aprende isso na Dengue Hub todo dia, né? Quando a gente fala de ecossistema e de negócios, não vai, né? Deixa eu voltar. É muito difícil moderar jornalista, viu? Caro ouvinte aqui, vou te falar que é a moderação mais difícil que eu já tive na minha vida toda. Mas ótimo, porque eu tô achando muito legal o que a gente está falando aqui. Voltando, e aí depois passo para o João dar os 3, e linkando com aquilo que você falou lá e aí eu vou contar o teu caso, que foi uma matéria linda que você fez na ONU, que a Patrícia Vilela, ela estava com uma bolsa, né? No palco. Não é bolsa, é casaquinho. Ela estava com a bolsa também, mas tudo começou a matéria por causa do casaco dela. Que ela era repetiu, Gucci. né? E ela de repetiu. Paraisópolis, Então exatamente. conta. A Patrícia, para quem não sabe, a Patrícia Vilela, ela tem o Humanes das 360, que é uma associação criada em 2000 e... É uma associação internacional, já tem algum tempo que faz trabalhos incríveis no mundo todo. Pela não violência. Isso. E aí ela tem um trabalho com as detentas. Então ela tem, por exemplo, uma oficina lá em Paraisópolis com as presidiárias que fazem roupa. Então ela ensina ela dá as ferramentas para essas pessoas poderem ter um novo trabalho, se inserir socialmente. Isso. E produzir coisas que elas se orgulhem, né? Perfeito. E a Patrícia, ela veste a camisa, né? Literalmente, assim. Então, quando a gente foi lá para a ONU, ela tava com um casaquinho, que era um casaquinho que era, assim, muito... Era uma graça, ele era azul marinho e tinha uns vivozinhos, até lembrava um pouco a Chanel, assim, super elegante. E ela tem um porte muito elegante, então ela veste aquilo. E aí ele saiu de casa, o marido dela falou assim pra ela, isso daí é Gucci? Ela falou, não, é Paraisópolis. Aí a secretária dela ligou, a gente estava numas mesas, e a secretária dela ligou desesperada, assim, Patrícia, eu preciso falar com a Patrícia, e o telefone corre, a Patrícia disse, o que foi, né? Porque ela ia subir no palco, ela estava muito tensa, concentrada, emocionada, porque foi mesmo uma emoção a gente ir para a ONU, porque, cara, imagina, primeiro eu nunca tinha entrado na ONU, né? Já é uma ONU em Nova York, não é qualquer coisa. Aí chega lá um bando de maconheiros na porta para entrar, todo mundo. Não, mas todos os ícones, Steve DeAngelo. Steve DeAngelo com aquela
as trancinhas dele. É uma galera que os americanos top, né? Não tá na ONU, né? É outro jeito de se trajar, é outro tudo, né? Eu falei, gente, que coisa emocionante, né? Todo mundo entrando aqui pela primeira vez. Estava todo mundo muito emocionado. A gente representando o Brasil e liderando a América Latina. Isso que foi muito legal. Foi muito bacana. E claro que a Patrícia ela tinha apresentado, tinha preparado uma apresentação e ela estava muito nervosa, sensibilizada, que era muito importante aquilo para todo mundo. E aí a secretária, que é uma super secretária dela, assim, né? Que ela se preocupa com qualquer coisinha fora do lugar. Ela ligou para a Patrícia e falou assim, não, mas você tá com a mesma roupa de ontem, como é que você vai se apresentar com a mesma roupa que você apareceu em tal lugar? Aí a Patrícia falou, qual que é o problema? E é de propósito. Moda sustentável. Mas é de propósito, porque justamente ela foi um casaquinho feito em Paraisópolis, que não tinha cara de Gucci mesmo, era bem bonitinho, depois eu mostro as fotos para vocês. Eu vi. E ela tava com uma bolsa também, que era também feita lá. Projeto Tereza. Muito bacana. E o vídeo dela lá, a apresentação dela era com um vídeo que ela levou do trabalho social que eles fazem no Humanistas 360, e que tinham todas as presidiárias ali que de alguma maneira passaram pelo projeto social, né? Sim. E que era muito bonito e tocante, assim. Beleza. Então, essa foi uma entrevista. Não foi só uma entrevista, na verdade. É porque saiu essa manchete no jornal. Não foi só então, essa foi muito mas assim, a experiência inteira foi muito legal, né? A gente passou lá um dia, né? Praticamente. O seminário foi dia, e eu fiz, sei lá, eu fiz matéria pro jornal mesmo, eu fiz matéria você pro cobriu blog. O evento, né? Eu tava lá como Acho que em um dia eu fiz umas 4 matérias pro jornal, assim. Então, falando sobre o que estava sendo apresentado, porque tinha muita novidade lá, né? Sim. Lá tinha a turma do Paraguai, pela primeira vez que a gente começava a falar sobre... Cânhamo. Então, foi uma experiência, né? A gente pode dizer que uma experiência marcante, assim, muito... Mas pega essa como uma que eu quero ouvir do João, qual foram as 3 dele. Então, essa entrevista aqui, essa matéria ficou emblemática. Então, só na matéria. Não é Gucci, é Paraisópolis e foi muito legal. Aí a outra matéria que eu fiz, que foi acompanhando, que foi muito legal, quando saiu a primeira comissão do 399, que estava estudando a possibilidade do 399 virar realmente um PL, o Paulo Teixeira ele passeou, né? Ele foi pesquisar, foi viajar com alguns membros da Comissão Especial de Cannabis Medicinal, montada na Câmara dos Deputados, justamente para levantar a experiência em outros países. E eu pude viajar com ele para a Colômbia. E eu fui acompanhar. E a matéria que eu fiz sobre a experiência da Colômbia e como é que a Colômbia se organizava, quem eram... Cara, foi muito rico, assim, porque você encontrava os produtos medicinais e cosméticos, principalmente, eram mais os cosméticos, na verdade, nos supermercados. Então, era uma coisa... E, claro que eles tiveram várias, a gente via ali, porque a ideia era ver o que deu certo e o que não estava funcionando. Aquela ideia, né? Se você faz uma lei, o que funciona e o que não funciona. Então, tinham coisas que funcionavam e coisas que funcionavam muito bem. Então, eles tinham dificuldade em vender o medicinal, né? Porque até chegar na farmácia, né? Uma coisa é você aprovar, mas até chegar na farmácia, até vender, todo mundo ter acesso. Essa foi uma confusão que teve no Uruguai, lembra? Que eles passaram a vender o recreativo nas farmácias também, no início. Lá no início, o Paraguai... Lembra disso? Isso confundia a cabeça, porque estava vendendo flor. Não era o medicamento, né? Depende do ponto de vista, né? Né? Mas não era o produto pronto, né? Porque era o óleo, não era o óleo pronto. Não era o óleo, era a flor. Era a flor, é diferente. Mas é que também lá... Depende da via de administração. Só que as filas iam lá. Claro, né? Óbvio. Não. Se fizesse isso aqui também ia ter fila. Vários. E a outra matéria que eu fiz foi quando eu fui pro Canadá, que eu fiz uma matéria sobre as lojas de lá.
que eu não tinha dimensão, assim. A gente escuta dizer sobre o mercado do Sim. Canadá. Eu fui para Toronto e aí foi muito bacana, porque você entrava nas lojas e eram lojas como lojas, sei lá, aqui de shopping. Umas lojas super bonitas, com projetos Parece de loja da design, Apple, né? Sabe? E aí umas pessoas que trabalham que são super... eles entendem o que Muita estão coisa, vendendo, muita sabe? coisa. É quase assim, a mesma experiência de você entrar. Lembra da cultura? Que você entrava Sim. lá e tinha no início, Sim. alguém que Bud entendia Tender. de Bud todos Tender. os livros, de Sim. todos que... Enfim, resolveu o seu problema. Lá você tinha com a cannabis. Você Conta entrava história. lá e falava, não, esse aqui é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa, isso aqui vem de tal lugar. Era assim, aquilo é tão Natural. bem apresentado, não, mas com detalhes, Sim, assim, sim, sabe? é. É muito Mas diferente é. do que acontece nos Estados Unidos. Ah, o Canadá é. Agora eu vi Né? isso em Portugal também. O interessante é que em Portugal pode tudo, só não pode THC. É tudo até 0,3%. As flores mais lindas, né? A cobertura também, que eu fui para Canadouro, também foi bem legal. Mas, assim, inclusive, eu até fiquei enjoada. No final do dia eu não aguentava, mas sentia aquele cheiro. Gente, eu falei, meu Deus, preciso de um ar puro. E era o povo fumando pra cima e pra baixo. Eu falei, não, me dá um ar, que eu tô tonta com o cheiro das flores. Porque eles podiam mostrar, né, uns sacos. Mas Vocês falaram 2 lugares onde está proliferando. Eu tenho acompanhado Portugal e Canadá, pontos de venda. Mas o THC Muita coisa. Posso não fazer um tem, hiato? entendeu? Então, Portugal não. Canadá, a gente tem um colunista que é de lá, o Thiago Zamponi. Ele trabalha numa empresa de bebidas que produz bebidas com a base de canabinoides, que lá é permitido. E eu estava conversando com ele um tempo atrás, ele inclusive soltou uma coluna, ou soltou, vai sair ainda, não sei, que ele fala o seguinte, o mercado do Canadá agora, ele saturou. Então, muita empresa de lá tá quebrando. Por quê? Produziu-se mais do que consumiu-se. não gerou Entendeu? demanda. Exato. E no Isso é uma investe coisa em que o Brasil informação. tem que observar, entendeu? Sim, Porque sim. temos um potencial de produção enorme, entendeu? E a Precisaram transformação. queimar toneladas Sim, no sim, Canadá. Queimar, exato. Inclusive em Nova York também. As Então, fazendas de uma Nova coisa que o Brasil York tem que se precisaram, atentar. por causa É da verdade. superprodução que não tinha consumo. E aí, transformação, a É tecnologia, né? Quer dizer, não é a flor. Se você ficar na commodity, é igual commodity agrícola. Exato. Não é ali que está o dinheiro. O dinheiro está na transformação daquilo. Isso a gente. Subproduto. É no tijolo, é no biodiesel, é no tecido para fazer isso esse passo à frente a indústria nossa tá devendo. Café, No mundo, chocotino. Pessoal, eu tô aqui um pouco, a gente certamente já estourou o tempo, assim, no sentido de, assim, mas eu queria ouvir do João, assim, top 3, assim, de cara pra... Rápido pra você, então, É. Alex. Pra gente... Ó, do meu top ir 3 pro- aqui que eu separei foi o seguinte. Primeiro, o Rogério Schietti, né? Que é o ministro da 5ª turma do STJ. Tava aqui, né, Tava aqui no Cannabis Tank, sim. Muito legal. Inclusive, fazendo dobradinha com o Marcelo D2, né? Que foi Na mesma mesa. na mesma mesa. Aquilo foi Perfeito. muito legal, né? Incrível. Porque ali deu um contraponto. E ele é um cara, assim, que eu fiquei impressionado como ele se preocupa com o tema, entendeu? A preocupação que ele tem Foi. em fazer bons julgamentos com dentro dessa temática. É importante dizer, né, para quem não conhece, que ele já criou uma jurisprudência para o autocultivo, Boa, para que Manu. os pacientes possam cultivar seu Não, remédio. e a lucidez Através da dele, 5ª turma. Isso é muito clareza, legal. né? Tranquilidade, a normalidade com que ele trata. Exato. Sem fazer nenhum tipo de apologia, muito pelo contrário. Inclusive, né? ele falou aqui no Cannabis Think que o filho dele fez uso, né? De Ah, é? maconha fora Opa! do país aí, nos Estados Unidos. Eu lembro bem dessa fala aí. Uma outra pessoa que eu gostei, assim, que eu achei interessantíssima, que foi no Cannabis Think, que eu participei no primeiro aqui, sem ser essa última edição, o anterior. Ah, já sei até quem é. Não sei não, hein? Eu vou falar do cara que eu sou extremamente fã dele, que é o neurocientista Steve Herren. Ah, tá, não. Esse Sim. cara, pra mim, ele é um Gênio. monstro. É. Ele é um monstro. E eu sentei pra tomar um café com ele aqui no Cívico, lá no rooftop, pra entrevistá-lo. E eu perguntei algumas coisas sobre psicodélicos e sobre cannabis, e ele me falou uma coisa que me marcou, que ele falou assim, João, o canabidiol, eu tô fazendo essa pesquisa, ele falou comigo na época, né? Ele é neuroprotetor.
Aí eu falei assim, explique melhor, Steven. Ele falou assim, vou te explicar de uma forma bem simples e prática. Ele fez assim com a mãozinha assim, ele falou assim, existe uma coisa no cérebro que chama sinapse. Sim. Sinapse é a ligação entre um neurônio e outro neurônio. O CBD, ele protege essa sinapse. Ele evita que essa sinapse se perca, se separe ali, se desligue. Que é normalmente o que causa o Alzheimer, essas doenças neurodegenerativas, entendeu? E ele me falou uma coisa mais interessante ainda. O CBD protege, tá? O derivado da cannabis protege. A psilocibina, derivada do cogumelo mágico, restaura a sinapse. Tá. O CBD protege, a psilocibina restaura a sinapse já perdida. Eu achei aquilo fantástico. Ele tem, em cima disso que você está falando, um artigo que vocês podem jogar no Google que é assim, maconha é coisa de velho. Esse artigo é fantástico, é maravilhoso. E o que exatamente essa explicação... É coisa de jovem. É porque e é verdade, isso não é tabu, a gente sabe, né, que a pessoa consumir maconha antes dos 18, quer dizer, não tendo ainda a formação, não é indicado. Isso é verdade, não é tabu. O maconha queima neurônio nessas situações, sim. Nessa situação que o João está colocando, lá na terceira, é o contrário, né? Ela protege. A cannabis protege, o CBD protege. Isso eu achei interessantíssimo. E proporciona a neurogênese. Não posso deixar de falar aqui do meu querido mestre, Dr. Pedro Pierro, voltar a falar dele aqui, porque ele sim... Ó o jabá, ó. Mas ele realmente... Conversa de jornalista sem jabá não é conversa. Ele tem que proteger o emprego dele, você não acha? Não. Tô falando aqui de puríssima brincadeira. Mas para além do Seixá, o Dr. Pedro ele foi um mestre, sabe? Eu sou fã do Dr. Pedro. Eu também. Eu sou. Modéstia à parte, inclusive porque ele me ensinou ele muito. tem uma coisa, só fazendo parênteses aqui, que as pessoas não sabem, eu acho até legal falar. Ele vira e mexe, ele faz parcerias com laboratórios para ajudar os pacientes que não têm condição de se tratar. Ele tem uma na CD, ele fez uma parceria na CD que é super importante com crianças com autismo e que foram tratadas porque ele, enfim, ele deu um... Ele conseguiu ligar as pontas, que é uma coisa muito bacana. E não é só em São Paulo, ele faz esse projeto, ele atende crianças com autismo no Sul, através da Associação Santa Cannabis, com a parceria com o Pedro Sabaciauskas lá. Ele vai e atende de forma gratuita mais de 2.000 pacientes lá por dia. Sim. Tá? Então, ele é um mestre para mim, ele foi o cara que me introduziu nesse meio, ele me criou, entendeu? Nesse meio da cannabis aí. Até, Joãozinho, fazendo uma lembrança, até uma homenagem, né, ao Dr. Rafael Mechula, que faleceu na semana passada, aos 92 anos, que foi um cientista israelense, né, que é considerado o pai da cannabis medicinal, que foi quem conseguiu realmente separar, né, os canabinoides e entender o sistema endocannabinoide que existe dentro de nós. Exato. Por que eu estou falando isso? Porque até o Pedro, e acompanhado de outro prescritor da primeira geração... Wilson Lessa? Não, foi lá do Rio, o Faverê. O Faverê, Eduardo Faverê, que teve aqui também. Outro então, monstro também, sagrado esse cara. São essas homenagens também a esses médicos que, quando eles começaram, botaram o deles na reta, né? E hoje a gente está aí vendo que isso está valendo a pena, né? Então pequena homenagem a essa galera que... E esses médicos aí... Pioneiros, né? Poucas pessoas sabem, mas o CFM chamou eles ali para intimar eles na época. O Dr. Pedro me contou isso. Lá em 2014, 15, quando ele começou mesmo a botar a cara ali e falar assim, não, eu vou prescrever porque eu acredito nessa terapia. Você sabe que, na verdade, também o Dr. Pedro, toda vez que eu entrevisto para ele, tanto como a doutora Paula da Estela, ela fala, olha, não coloca que eu sou, porque no começo eu colocava especialista em... Ele falou, se eu colocar não existe essa especialidade. Não, se você colocar que eu sou especialista, eu tenho problema com o CFM. Mesmo que você queira dizer que eu sou alguém que entende e não necessariamente que eu tenho uma especialização. Estudiosa. Amplo conhecimento. Amplo conhecimento. Eles me deram, a questão da educação. Aí eles me deram uma palavra. Diga que eu sou prescritora. Pronto. E é isso que eles são. Estudiosa também, desculpa mesmo, João, sem interromper, só tô agregando. Mas tem o Siddhartha Ribeiro aí nessa galera também, que é um... Não podemos esquecer. Não podemos esquecer
que ele me explicou o sistema canabinoide da seguinte maneira quando eu comecei lá no coisa. Falou assim, sistema canabinoide é o sistema nervoso central que controla a porra toda. Eu falei, tá. Siddhartha também é um mestre, cara. Mete essa, ele é o sistema que controla os outros sistemas todos, então é o que controla a porra toda. Isso é uma palavra também muito legal. Estamos falando de gente aqui que é PhD, o Krenak também, eu entrevistei. Tem muitos, gente, a gente tem, sabe, não mas tem top 3. Eu vou falar o que mais me marcou. Qual? Foi a Ângela. Ela é uma mãe de paciente que ela veio através do SEC Kids, que era um projeto do Centro de Excelência Canabinoide. E ela é mãe do menino Brian. O menino Brian ele já nasceu com problemas respiratórios, problemas neurológicos, etc. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista que eu fiz com a dona Ângela foi o seguinte. Ela me mandou eu esqueci o nome do exame, tomografia, não é... Enfim, eletroencefalograma. Eletroencefalograma, que chama. É um exame assim que tem assim, é uma folha, ela me mandou que mede o nível de atividade cerebral. Exatamente. E o dele, o menino Brian, completamente desregulado. Completamente. Ele tinha 60 crises epiléticas diárias. Uma coisa assim, olha, eu chego a arrepiar de lembrar. E ela tem esse exame antes e depois de tomar o medicamento de cannabis. Cara, se você olhar o negócio, você fala assim, não é possível. Não é possível. Louco, né? É muito louco, porque era totalmente desregulado e depois ele controla, sabe? Então, ele mantém-se estável. Para quem não sabe também, o que está acontecendo ali? Os canabinoides da planta estão conectando no sistema endocannabinoide desse paciente, que é o tal do sistema nervoso que controla a porra toda. E essas mágicas... E a homeostase, né? Corporal, que é esse equilíbrio. Modulando. Muito obrigado. Equilíbrio. É isso aí. A gente é um pouco de especialistas, assim. Eu vou já... para caminhar para a última, mas modéstia, humildemente, melhor dizendo, porque eu não sou jornalista, eu respeito demais o trabalho de vocês, mas eu como um profissional de comunicação e tal, os meus top 3 foram Rafael Mechula, que está lá no Coisa, já falei aqui, para mim foi uma honra, e completamente diferente. Steve DeAngelo, que é uma figura icônica do setor, e eu achava que você ia falar que foi Pablo Escobar, cara. Nossa, eu esqueci desse. O filho. O filho. Não, gente. Não Pablito. Pai. Pablito. Que é uma figura muito legal. Que conviveu com a gente aqui, né? Muito humilde, assim, uma figura... Embaixador da Paz. Exato, e que o tagline dele é assim, meu pai é o ícone da guerra contra as drogas. Eu quero ser lembrado como o ícone da paz pelas drogas. Então, e ele é isso, ele escreve livros, e é um cara que, sabe, tá no mundo todo, e quando a gente veio aqui, a gente se divertiu pra caramba com ele, não foi... como é que é o primeiro nome? Sebastião Marroquim, que ele teve que se ele teve que ter chamar agora, porque ele falou assim, João, se eu chego num banco, ou se eu chego no aeroporto pra mim viajar e tô lá, Pablo Escobar, eu não consigo viver, cara. Eu não tenho... Aí ele criou... Se for fora do Brasil, talvez, mas lá... né? Ele falou, eu não consigo fazer nada com esse nome, entendeu? Na Colômbia. Então eu tenho que... Nem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem, algumas pessoas chamam Escobar. Eu acho que não... E valeu muito a pena. E, em especial, uma entrevista que a gente fez, que eu e Patrícia e meu sócio Marcelo, a gente moderando, que era ele com o Juan Galán, que é o filho do senador colombiano. Eu encontrei com ele quando fui lá pra Colômbia. Que o pai matou o pai do outro. Então imagina, eu matei teu pai e agora a gente tá aqui. Tem que conversar aqui frente a frente. E porra, se você vê essa conversa, é muito incrível, porque leva o espírito humano para uma outra esfera, né? Já vira resgate, né? Incrível, né? Isso foi muito legal. E a gente teve o prazer de conviver com um cara que deu tudo isso. Muito legal. Pô, pessoal, eu vou assim, coração partido mesmo, assim, partir para a roda final. E assim, é muito simples o que eu vou perguntar para vocês, assim. Aí é uma visão de futuro mesmo, pessoal, de cada um de vocês. Lá na ordem inicial da Vá, como é que você gostaria de ver essa indústria, assim,
de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente olha no mundo, de que deu certo, que dá errado, dentro de todas essas perspectivas que foram colocadas, né, da ciência, da parte de reparação. Põe tudo isso no liquidificador e fala assim, pô, eu queria que essa indústria que a gente está desenvolvendo fosse desse jeito. Eu acho que a gente tem que ter uma indústria do cânhamo, sim, eu acho que seria muito viável a gente ter uma indústria do cânhamo por várias razões, porque a gente é um país com todas as tecnologias do agronegócio, a gente poderia isso ser uma commodity sensacional para o Brasil, e nós poderíamos ter um agronegócio que vem movimentando o Brasil, seria mais uma commodity, e a gente poderia sair na frente disso, abrir novas possibilidades de emprego e criar toda uma cadeia, né? Uma cadeia que seria mais sustentável em todos os sentidos, né? Inclusive sustentável mesmo quando a gente pega e tem a pegada verde mesmo da coisa. Eu acho que eu não lembro, a Kaya Mind e mesmo os deputados chegaram a fazer uma projeção de quantos empregos seriam, não sei mais de qual, mas era uma coisa muito considerável. 200 mil, eu acho. Principalmente no momento em que você mil, tem um desemprego muito considerável no Brasil. Sim. E num período de tentativa de recuperação, né, que a gente está da economia. As coisas ainda não estão caminhando como todo mundo gostaria que caminhasse, e eu acho que o cânhamo industrial poderia abriria ajudar. uma perspectiva incrível. Seria muito interessante. E eu acho que sim, a gente teria que ter um sistema aí que a gente precisava ter mais investimento até para essas empresas. A gente está vendo uma coisa muito interessante, que hoje a gente tem um mercado farmacêutico, né, de produto de CBD, que ainda a gente chama de produto. Mas a gente tem muita dificuldade ainda dessa mercadoria chegar numa distribuição de farmácia mesmo, e quer dizer, se a gente vê a aprovação até que foi aprovada ali pela Anvisa até chegar mesmo, sim, às vezes é mais de ano, né? Sim, já foi pior, 25 né? produtos, parece que só tem 7 nas prateleiras. Tem empresa que está com muita dificuldade. E isso é muito caro. A gente sabe que colocar no mercado é caro. Então, eu acho que a gente precisa... Ainda mais que a gente não pode plantar. Não pode plantar. Vem de fora, né? Exatamente. Então, eu acho que uma coisa levaria a outra. A gente conseguiria ter mais investimento, mais dinheiro, se a gente tivesse, de fato, essa abertura. Essa abertura. Eu acho que eu gostaria que o 399 realmente fosse aprovado, e que fosse aprovado dentro de um arcabouço possível de ser implantado, sabe? Para hoje, isso que né? Para hoje, assim. O que temos para hoje. É muito importante para avançar, de fato, sabe? Para não ficar... a gente não ficar no chororô do que podia ser e não foi, sabe? Sim. Manu, e você, Manu? Isso tudo vai acontecer quando, Manu? Olha, eu espero que até nesses próximos 4 anos avance com mais rapidez, inclusive por meio do Ministério da Saúde, né? Como a lei de drogas diz que é a União que pode regulamentar para fins de pesquisa e medicinal, eu acho que poderia ser uma política pública nacional via Ministério da Saúde, não precisa nem do Congresso Nacional. Então, mas eu acho que teria que ser por meio também, teria que fortalecer as associações, que já tem um trabalho muito legal, entendeu? Eu acho que tinha que envolver a agricultura familiar, sim, né? Embrapa, CONTAG, sabe? Autocultivo, o direito do cidadão poder plantar. Isso fundamental, né? Não existe liberar para um e você criminalizar. Primeiro, criminalizar a planta, né, gente? Também que você vai regulamentar e manter uma planta crime, uma planta medicinal, né? Os parlamentares no governo Bolsonaro autorizaram 1 tonelada de agrotóxico de veneno no nosso país, e uma planta medicinal é crime, pelo amor de Deus. Minha cabeça chega, dói, entendeu? Então é isso, é descriminalizar a planta, é permitir o autocultivo e fortalecer a agricultura nacional, pesquisa, as universidades. E é isso, tratar como uma commodity. Sim. E tentar também trazer essa recuperação social, inserir, né, as pessoas saídas, sim, que estão saindo ou estão em fase de cumprimento de pena em regime aberto, incorporar
entrar nesse mercado, por que não? Com certeza. As Né? pessoas que estão à margem, né? Então eu acho que tem que pensar em todos esses lados. Sim. E claro, cannabis também no SUS, gratuita, nas farmácias vivas, né? Cultivando. Sim. E Eu acho que esse é o caminho. E vou te falar, antes do Joãozinho ali, o Brasil é um país tão jabuticaba, né? Porque tão louco, né? Nesse sentido que, assim, eu falo pelo nosso lado, vocês sabem disso que eu vou falar. Temos empreendedores incríveis no nosso país, assim, olhando pelo lado do empresário, do empreendedor, né? Pô, talento não falta, você vê a galera e todo dia a gente conhece gente nova, um tá vindo da saúde, outro tá vindo de comunicação, outro tá vindo de não sei da onde, né? É muita gente boa, o capital de intelectual, né? E a capacidade do Brasil de empreender. Quando a gente apresenta a Green Hub, as nossas empresas para os gringos, pô, eu fico, assim, o feedback não acredito que vocês estão fazendo isso. Isso num país que não pode nada. Imagina se a gente pudesse um titiquinho a mais. Então, a gente tem os elementos necessários, né, cara? É uma questão mesmo da gente continuar fazendo o que a gente faz, né? Para destravar, né? Essa... E que vem investimento, né? Porque se não tiver Exato. Se não tiver alguma coisa funcionando, o dinheiro não vem, né? Não vem. Joãozinho, cresce, né? Que indústria você quer chegar lá e tu vai falar, cara, eu ajudei a construir isso aí? Cara, eu tô com vocês também. Eu acho que a Manu colocou muito bem aqui que tem que haver o fomento, sim, da educação, da pesquisa, da tecnologia, do setor de agro, de negócios, de tudo da planta. Nós que estamos aqui, que trabalhamos com isso, eu acho que nossos sonhos são bem parecidos, né? A gente quer que todas as áreas relacionadas à cannabis seja de fato regulamentada, seja de fato aplicada na prática, no dia a dia das pessoas que têm dinheiro, que são privilegiadas, Sim. e as que também não têm, também tem que ter esse acesso também. Então, assim, eu acho que não estamos longe, no meu ponto de vista, de uma regulamentação do uso medicinal, tá, da cannabis no nosso país, mas eu acho que depois de um passo dado, não tem como voltar atrás mais. Então, aconteceu isso em vários países do mundo. Regulamentou o uso medicinal, industrial, uso adulto e por aí foi, entendeu? E é o que é hoje. Só que, volta a repetir, tem que ser feito com responsabilidade. Sim. Com solidez, né? Exatamente. Essa é a minha opinião. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham... Posso só? Claro! Vou fazer um jabazinho aqui. Sem jabá, já fez um. Falta um jabá pra galera. Eu vou mandar um beijo aqui pra minha mãe no final. Coisa rápida. Inclusive, beijo pra minha mãe, dona Adriana. Nos dias 3 e 4... Desculpa, errei. Nos dias 4 e 5 de maio... Perfeito. Você sabe o que é. Sim. Nós do Sechá, da plataforma Sechá, estaremos novamente realizando o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e a Medical Cannabis Fair. Estaremos lá. São 2 grandes eventos, inclusive, exatamente. Estarão todos presentes lá. E, então, anota aí na agenda de vocês, dia 4 e 5 de maio, Valéria estará, Alex estará, Manu com certeza também estará. E... a primeira edição, no ano passado, a gente conseguiu reunir 11 mil pessoas no Expo Center Norte aqui em São Paulo. Foi uma coisa maravilhosa, foi super legal. E esse ano promete mais ainda novidades. E esse é um evento que fura bolha. Esse consegue... Mais algum anúncio? Exatamente. Temos um importante aqui, já que a gente falou que é dia 29 lá em Brasília também, por favor. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai ter um congresso brasileiro da cannabis com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Rogério Schetti, do Superior Tribunal de Justiça. Grandes nomes. Só peso pesado para discutir a regulamentação da cannabis, acesso, democratização. Vale a pena e vai ser transmitido também simultaneamente, tá? Quem não puder estar lá presencialmente. Estaremos lá. Muito bom. Sim, estaremos lá. Bom, pessoal, assim, é isso. Assim a gente encerra aqui o segundo episódio que juntou esses 3 jornalistas
feríssimos. Peraí. Vamos lá. Peraí, Valéria quer tirar essa foto. Essa selfie é ruim que não pega. Pede pra ele tirar. Deixa eu só dizer quem tava aqui comigo. Peraí, você continua. Ele vai editar mesmo. Mas não faz nada. Dando trabalho pra você, né? Não dá. O TC. Vamos botar cientista que é bem mais fácil. Então, só para fechar, estive aqui, Alex Lucena, Green Hub, acompanhe lá nas redes sociais, papapá, tututu, vocês estão lá. E João Negromonte, Portal C-Chat, Valéria França, Folha de São Paulo, Manuela Borges, Dão Informa Can e Cannabis Saúde. Muito obrigado em nome do Cannabis Thinking Talks, em nome da Green Hub. Beijo. Boa. Valeu. Beijo, obrigada.